Boa noite, pessoal. Esse vídeo aqui ele é uma retomada da aula passada, certo? Eu mandei para vocês um vídeo, uma videoaula sobre a ocupação do território brasileiro e deixei 3 perguntinhas para vocês responderem. Se vocês prestarem atenção no vídeo, vocês vão ter percebido que o elemento que, o fator que determinou a ocupação do território brasileiro até o século XVII foi, em primeiro lugar, o posicionamento do litoral em relação à Mata Atlântica. Os portugueses, quando chegaram, não tinham como avançar dentro da Mata Atlântica porque eles não conheciam o território, então ficaram no litoral. E aí o que vai determinar a aglomeração de pessoas, o assentamento de pessoas vai ser o quê? A produção da cana-de-açúcar, certo? E em algumas outras regiões, a procura por drogas do sertão, certo? Só um parênteses, droga do sertão aí não tem nada a ver com as drogas ilícitas de hoje. Droga do sertão era qualquer vegetal que fosse exótico, que fosse desconhecido lá pelos europeus, tá? Então, por exemplo, castanha de caju, para eles era uma droga do sertão. Na segunda questão, eu pergunto o que é que levou, os portugueses a adentrarem, para o interior, fundar cidades no interior. E aí isso varia um pouco de acordo com cada região. Por exemplo, aqui no Nordeste, o fator mais importante foi a criação de gado, O pessoal queria criar boi, gado bovino, né? Então isso levou as pessoas a irem para o interior. Por quê? Porque se criasse o gado no litoral, ele ia comer a cana, e a cana dava muito lucro, e aí era melhor criar o gado mais afastado. Na região norte você tem as drogas do sertão, certo? E uma exploração, porque você tem ali a região amazônica, por exemplo, você tem o rio que permite entrar, navegando muitos quilômetros, e aí o pessoal vai ocupando o espaço para conhecer mesmo ali a região norte a partir dos rios. E isso também acontece, por exemplo, no Maranhão, certo? Claro que sem o rio Amazonas, né? Vamos confundir as coisas. Na região sul você vai ter, por exemplo, a, o assentamento de igrejas para catequizar os índios, as missões religiosas. Vai ser um fator importante, não só no sul, como em outros lugares também, na região norte, na região sudeste. Isso é algo que vai acontecer no Brasil todo, certo? Então, os padres católicos vão entrar para conhecer os índios, para procurar esses índios, para transformar eles em cristãos. Você também tem, por exemplo, no sul, você também tem a criação de gado. E ali você tem uma área de fronteira, que é meio uma disputa entre a coroa espanhola e a coroa portuguesa. E você tem ali alguns rios muito importantes, como por exemplo o Rio da Prata, que fica ali meio embolado entre Uruguai, Brasil, Argentina, que levava, né, o, as, as mercadorias que vinham da Europa para o interior do continente da América do Sul, e também era utilizado para o escoamento da prata das minas, que existiam na América Espanhola. No Sudeste a gente vai ter muito forte a questão das bandeiras, os bandeirantes, também chamados na época de Emboabas, os paulistas. É o pessoal que vai explorar o interior para aprisionar os índios e fazer os índios serem escravos, para recolher, riquezas, coisas, peles, por exemplo, no interior da mata. E também vou fazer exploração para tentar descobrir se aqui tem algum metal precioso, ouro, prata, diamantes. Vai demorar um pouco, mas eles vão acabar encontrando realmente diamante e ouro. Então esses são os fatores que vão levar a população portuguesa, mestiça, do litoral para o interior do Brasil, fazendo surgir cidades nos interiores. E a terceira pergunta era sobre a região mais ocupada, mais populosa do Brasil, que
é o litoral, né? O porquê é que é o litoral? Porque é onde vão surgir as cidades mais antigas, né? As cidades que vão ser fundadas pelos portugueses, pelos europeus que vão vir para cá, e também porque vai ser um ponto de atração econômico, afinal de contas, é do litoral que vai sair a exportação, né, dos produtos que vão sair do Brasil para gerar lucro lá na Europa, assim como a importação, que também vai abastecer o comércio e também gerar riqueza aqui no Brasil. Então, vai e volta de navio, portanto, os portos, né, a área litorânea, vai ser uma área de atração econômica para essa população. Agora eu quero fazer um apanhado do que é que foi tratado, né, lá no vídeo da aula passada, né? Vou dar uma visão minha a respeito dessa ocupação do território brasileiro. Primeira coisa que é importantíssimo que vocês entendam é que a ocupação dos territórios aí não é só no Brasil, isso é em qualquer outra ocupação. Embora ela não seja completamente controlada, não existe um controle remoto que determina as pessoas vão ficar aqui, quantas pessoas vão para lá, né? Isso não existe. A população não se comporta de forma controlada, né? Os assentamentos humanos não obedecem uma regra matemática, mas também não é uma coisa absolutamente aleatória. Ah, eu vou para qualquer canto, quantas pessoas vão para lá ou para cá. Não, né? Existem elementos que vão puxando essa população para um lado ou para o outro, que vão empurrando essa população para um lado ou para o outro, que vão facilitando o assentamento dessa população naquele local, permitindo que os assentamentos, que aquela população cresça mais num canto e não no outro. Que elementos, que fatores são esses? O primeiro que a gente já um pouco discutiu é a questão econômica. Se você tem um local ou uma região ou um ponto de um território em que há atividade econômica intensa, né, gerando lucro, gerando riquezas, aquela área ali vai ser um ponto de atração da população. Todo mundo quer se dar bem. Então, por exemplo, a população vai para o litoral porque está se produzindo cana de açúcar para a produção de açúcar e vai gerar riqueza. Então você vai ter muita gente no litoral, principalmente no Nordeste, né? Pernambuco, Salvador, né, vão ser as regiões, os seus locais assim que vai atrair a maior quantidade de pessoas. Como, por exemplo, a cana-de-açúcar não se deu muito bem, por exemplo, no Maranhão, você não vai ter essa cultura da cana-de-açúcar, né, com força no Maranhão, você vai ter uma atração menor de pessoas para a região norte, como até hoje é a região menos populosa, porque é uma região que tem uma atividade econômica menos atrativa, né, menos dinâmica que em outras regiões. Aí você tem questões também, questões geográficas mesmo, que pode ser climático ou de vegetação, né? Você não pode imaginar, por exemplo, que alguém vai ter uma multidão de gente querendo ir morar no deserto do Saara. É um deserto, né? Não tem água. Então é um elemento da geografia, é um elemento climático, de vegetação também, a ausência de vegetação, que é impeditivo, né, que impede, pelo menos impedir, agora com essas tecnologias a gente pode levar água, né, com bomba, com eletricidade, para qualquer canto praticamente. Mas era um elemento impeditivo da criação, para a criação de assentamentos humanos em grande quantidade e assentamentos fixos, né? Você tem populações que moram no deserto, mas que são populações nômades, ou seja, migram de um lugar para o outro. E aí eu quero relembrar aquelas primeiras aulas lá atrás, né, quando estava no recesso, que eu trabalhei com vocês um texto, né, um material sobre refugiados, né, sobre o pessoal que fazem migrações forçadas, né? Então você tem, por exemplo, guerras, conflitos que faz com que as populações vão ou não vão para outro local. Por exemplo, aqui na história do Brasil, você não vai ter um assentamento muita gente querendo ir morar no meio da mata, porque é uma região inóspita, ou morar ao lado de tribos indígenas que sejam que não tenham sido, digamos assim, domesticadas, não tenham sido controladas pelos portugueses. Tribos rivais, tribos que estão lutando contra os portugueses,
né, vai manter o conflito e vai afastar as pessoas daquela localidade. Por falar nessa questão indígena, é um outro ponto importante para mim ressaltar para vocês isso, né? A gente falou de ocupação do território brasileiro muito da perspectiva europeia, mas o território brasileiro já estava ocupado pela população indígena dentro de uma dinâmica social e cultural completamente diferente da dinâmica europeia. Mas você tinha povos indígenas da região norte, do meio da floresta amazônica até a região sul, né, ocupando com tribos de grande quantidade, mais de 3.000 pessoas em algumas aldeias, né, verdadeiras nações indígenas. Ainda sobre essa questão da ocupação do território brasileiro, que eu também quero destacar o aumento do contingente populacional vindo da África, né? Os africanos que foram escravizados pelos portugueses e trazidos para o Brasil. A gente está falando aí em algo em torno de mais de 8 milhões de pessoas ao longo dos mais de 300 anos de escravidão. É muita gente para aquela época.